Olá, muito boa tarde mais uma vez. Daqui a pouco falamos com o Eurico Brilhante Dias, é secretário de Estado para a Internacionalização. Já lá vamos. Antes disso, seja bem-vindo ao espaço onde lhe fazemos o resumo do que aqui aconteceu no Portugal Digital Summit. Bem-vindo ao Digital Daily News. Os novos paradigmas da produção e distribuição de energia estiveram no centro do debate Digital Impact in Sustainability. E como temos feito saber, o Grupo EDP tem como objetivo estratégico e centro do seu plano estratégico liderar a transição energética. Portanto, estas duas dimensões são incontornáveis. Esta figura do bairro solar traz uma democratização enorme daquilo que é a geração solar distribuída, não é? A um custo muito menor, porque eu também, ao ter instalações maiores, o meu custo por megawatt fica mais baixo. O tema da sustentabilidade nestas três dimensões, elas são todas relevantes, mas de facto a dimensão ambiental é aquela que tem vindo a ganhar uma preponderância. O 5G traz-nos quatro coisas muito fundamentais. Uma primeira é mais velocidade, a seguir é um tema de latência, que é desde que eu dou uma instrução até que ela acontece, essa latência, um tema de resiliência e um tema de conectividade. E aquilo que nós temos que começar por fazer é colocar sensorização em todo o lado, para depois a partir daí conseguirmos ter informação e a partir de termos a informação conseguirmos tomar decisões assentes em dados. A palavra sustentabilidade ela depois pode ser decomposta em robustez e resiliência, enfim, robustez vista como a capacidade de manter a atividade mesmo em períodos de adversidade, a resiliência como a capacidade de, enfim, se não for possível manter a atividade, mas logo que haja condições, ter ainda a possibilidade de recuperar para níveis de atividade. E, portanto, seguramente a digitalização, a tecnologia pode ter impactos muito positivos, quer na questão da robustez, quer na resiliência. Empresas não baixaram os braços nos últimos meses. No debate e-commerce, Logistic Efficiency, falou-se de ferramentas e soluções que potenciaram o comércio online. Preocupamos muito, quer com o front-end, de repente tínhamos um conjunto grande de clientes a aceder às nossas plataformas, aos nossos sites, muitos clientes novos no e-commerce, sem a proficiência quanto aos pagamentos, quanto à entrega, quanto à informação. Portanto, tivemos de robustecer significativamente a capacidade de resposta do nosso front-end, do nosso contact center e depois também no nosso back-end, no sentido de criar mais capacidade de entrega com todas as condições de segurança, mas de reforçar toda a capacidade de entrega que precisávamos fazer para dar resposta a esta procura e às necessidades dos nossos clientes. Ficou a confiança. Os portugueses habituaram-se muito, e eu diria um bocadinho também por toda a Europa, mas os portugueses mais pela questão dos pagamentos, sobretudo, os portugueses eram muito desconfiados com esta questão de pagamentos. O português é aquele típico que vai ao multibanco, vê o saldo, levanta dinheiro, vê outra vez o saldo, para ver se só tiraram mesmo os 10 euros que ele levantou. E, portanto, havia muito esta questão da credibilidade que era necessária introduzir, que se introduziu, como é óbvio, foi muito célere. Tudo isto veio reforçar o que é a confiança no e-commerce e de repente muitas pessoas perceberam que é fácil comprar, que é fácil devolver, quer dizer que até podem arriscar. Nós, no nosso caso, temos também uma infraestrutura ímpar em que as pessoas podem devolver diretamente à pessoa que lhes está a entregar no momento, podem devolver mais tarde, podem ir a alguma das nossas centenas de lojas fazer a devolução do produto, o que gera também uma facilidade uma tolerância a algum tipo de falha que possa existir no processo de compra. Tem que ser tão simples comprar como receber. E é essa parte final aí que nós cá estamos, que é o receber tem que ser sempre super simples, tem que ser uma experiência única. Nós há bocadinho falámos aqui em off do unboxing e cada vez mais é isto, que é nós sabemos o que é que compramos, mas a emoção de irmos levantar a encomenda, lá está o cacife, é isto, vai ser muito giro, vou colocar aqui 2 códigos e vai-se abrir uma portinha, vou tirar a minha encomenda. Também esta questão mais geek, se quisermos, do lado mais emocional que nós também temos da recepção da encomenda. Os hábitos de consumo transformaram-se na oferta e na procura. Foi uma das conclusões saídas do debate Smart Retail. Porque cerca de 50% das pessoas antes da pandemia cá em Portugal compravam regularmente online. Se compararmos com os dados da Inglaterra, onde estamos a falar de 85%, temos um bocadinho de caminho a fazer para chegar a esse. Um mercado muito mais maduro, no caso do Reino Unido. Exatamente. A típica máquina de lavar, o típico frigorífico ou até mesmo uma máquina de lavar a louça, que era utilizada de vez em quando, passou a ser utilizada diariamente
e isso implica a novas necessidades. Ou seja, a máquina de lavar louça se calhar não é tão eficaz, precisamos de um equipamento novo. Os dados nunca são retidos pelo comerciante, são retidos por empresas especializadas e reguladas e seguras que os retêm. O comerciante tem apenas um código que pode invocar ao fazer o pedido ao cartão que está associado a esse código. Trata-se de uma crise que é tripla, não é? Porque é uma crise sanitária, é uma crise económica e também é uma crise social, mas trazem também muitas oportunidades. Bom, o retalho é talvez dos setores económicos mais dinâmicos e, portanto, tem uma capacidade fantástica de se adaptar. E enquanto developer e gestor de centros comerciais, a Sonai Sierra beneficia também desse dinamismo porque tem, obviamente, de estar à altura e de responder. Em Smart Home and Workplace discutiu-se a forma como a tecnologia suportou o novo paradigma do teletrabalho e os desafios criados por esta mudança. Esse plano de contingência desde fevereiro que estava a ser desenvolvido, mas o cenário de fecho de lojas foi sempre um cenário assumido como um cenário muito radical e no extremo desse plano de contingência, não é? E, efetivamente, em dias, semanas, este cenário tornou-se real. Uma transformação que aconteceu em 2 meses e que estaria provavelmente planeada para acontecer em 2 anos e, portanto, tudo o que isso trouxe agora tem que ser acompanhado, diria, com a alteração de processos e de cultura, mas vamos ter tempo de falar sobre isso. Todos nós, de alguma forma, nos sentimos com níveis de alerta elevados e como que culpados por ter que estar em casa e poder diminuir a produtividade e, portanto, quase que sentíamos que aquilo é um sprint atrás do outro. Agora é evidente que isto não é sustentável assim, ou sustentável será, mas tem seguramente muitas desvantagens. Relativamente a este aspecto, eu acho que tem havido mais uma transição digital do que propriamente uma transformação digital. Ou seja, o que nós temos assistido no mercado é que, com este contexto de pandemia, também não houve muito tempo a planear, como já aqui falámos, houve uma aposta na digitalização daquilo que é a relação do colaborador com a empresa, portanto, que é o work from home, se quiser, e isto fizemos porque teve que ser. Para as empresas do digital teve que ser. Houve alguma aposta naquilo que nós chamamos o digital client, algum movimento de algumas empresas para estarem de forma mais presente naquilo que é o comércio eletrónico, por exemplo, face ao físico, porque também teve que ser. Muito boa tarde, bem-vindo ao Portugal Digital Summit. Daqui a pouco vamos conhecer potenciais novas aplicações que vão ser defendidas pelos seus criadores, que estão a ensaiar o seu pitch desde o início da tarde. Vai ser dentro de minutos. Agora, temos em cima da mesa a temática da regulamentação de todo este mundo digital. Para nos falar desta temática, temos Jorge Silva Martins, que é advogado, também pertence à CEPI. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, Ana, boa tarde. Bem, antes de mais, com um mundo a mudar tão rápido, este mundo digital, as leis conseguem acompanhar? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. É difícil acompanhar, do ponto de vista regulamentar e regulatório, todo este movimento e este ritmo que é de facto imparável. O que o direito tem feito, e parece-me que bem, e o legislador em geral, é tentar facilitar e simplificar a utilização do digital sem querer intrometer-se demasiado na tecnologia e sem querer intrometer-se demasiado no digital. E por isso o que temos assistido, no fundo, é passos que vão sendo dados cada vez mais e cada vez mais importantes e materiais, no sentido de termos um ecossistema digital que é acompanhado também de regulamentação que facilita o digital e que, no fundo, elimina tudo aquilo que possam ser bloqueios. Claro que a legislação, de facto, é muito numerosa, é sistemática a produção de nova legislação e, por isso, a única solução é, no fundo, trabalharmos em equipa, trabalharmos em colaboração,
todos, eu diria todos, sejam os profissionais, sejam profissionais com reguladores, sejam advogados com reguladores, sejam empresas com reguladores, entre si. É muito importante no momento em que, principalmente no momento atual de pandemia, em que há muita regulamentação nova quase todos os dias, com impacto no digital, é muito importante que exista também uma espécie de um pacto em que a melhor forma de lidarmos com esta regulamentação toda é estarmos juntos e falarmos e, no fundo, ajudarmos mutuamente neste ecossistema que é verdadeiramente novo. Mas quais são assim os casos mais comuns quando alguém transaciona qualquer coisa no mundo digital e depois fica na dúvida o que fazer, como fazer, quando alguém se sente lesado? O que é que Jorge, como advogado, tem sentido nesta área? Eu diria que, no fundo, são duas vertentes diferentes. No lado de um consumidor, a grande dúvida é perceber como é que, num mundo digital, que é um mundo desmaterializado em grande medida, como é que eu, consumidor, faço valer os meus direitos quando muitas vezes estou a falar com um bot, com um robô do outro lado que me dá respostas mais ou menos pré-definidas ou totalmente pré-definidas e eu tenho alguma dificuldade em interagir, em entrar em contacto com o outro lado. Esse é um dos grandes temas e uma das grandes dúvidas é como é que eu faço valer os meus direitos em ambiente digital. Com quem é que eu devo falar, que meios é que eu tenho ao meu dispor. E a esse nível, talvez exista ainda algum caminho a percorrer em termos de informação, de literacia, sobre, no fundo, tudo aquilo que estar no mundo digital implica. E do lado das empresas? Do lado das empresas. Eu diria que principalmente é perceber, eu diria hoje em dia, é perceber como é que esta nova legislação, como é que esta regulamentação incessante, que impacto é que tem na forma como as empresas construíram e têm, no fundo, montado os seus negócios? O que é que eu tenho que fazer? O que é que isto significa para a minha empresa? Como é que eu me ajusto? Como é que eu adapto? O que é que eu tenho que adaptar? Quais é que são os riscos? Quais é que são os desafios? Eu diria que do lado das empresas, principalmente, é saberem movimentar-se neste ecossistema regulatório também novo. E na profissão de advocacia, como é que tem mudado com todo este salto digital? Por exemplo, nós imaginamos sempre, porque vemos nos filmes, que tem que estudar sempre assim grandes calhamaços antes de defender um caso. Claro. Ainda se faz assim ou já está tudo digitalizado? Não está tudo digitalizado. Eu diria que os últimos anos, se calhar os últimos, eu diria, 10 anos, tiveram também um impacto muito grande ao nível da profissão de advogado e, no fundo, da prestação de serviços jurídicos. Esses calhamaços que nós víamos, nós continuamos a tê-los na faculdade e continuamos a ter que os ler e a estudá-los. Eu diria que a prática, o exercício da advocacia é hoje em dia está muito digitalizado, não só porque temos muitas ferramentas que nos ajudam a produzir o melhor possível, da forma mais eficiente possível, temos ferramentas de inteligência artificial, temos ferramentas que contam o nosso tempo, que nos dizem se nós estamos a ser muito eficientes ou pouco eficientes, e grande parte das bases de dados que nós consultamos estão hoje em dia na internet e nós conseguimos, com uma pesquisa rápida, muitas vezes com a ajuda de inteligência artificial ou não, ou até espontaneamente, sozinhos, conseguimos chegar àquilo que interessa e àquilo que é verdadeiramente o importante para os nossos clientes. Muito obrigada. Jorge Silva Martins, connosco na Portugal Digital Summit. Agora vamos para o nosso painel, é o nosso talk show, é o Digital Night Show, que hoje é apresentado por Diogo Beja.